Olá, raios de sol, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais um profissional da medicina integrativa, que é o Henrique Dourado. O Henrique trabalha com algumas técnicas integrativas, especialmente a medicina chinesa. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Olha, o Espaço Dom já chegou aqui no na nossa parada. E nós vamos trazer o Henrique aqui para bater um papo conosco sobre saúde integrativa, as técnicas, as mudanças de postura, comportamento, aquilo que a gente pode mudar no nosso dia a dia, técnicas de medicina integrativa que visam trazer uma qualidade de vida para nós, e mesmo aqueles que não têm nenhuma patologia, que possa usar dessas medicinas integrativas para equilibrar o corpo, porque a gente nunca está 100% equilibrado, certo? Então essas técnicas podem alinhar os nossos chakras, alinhar o nosso chi, para que a gente possa se beneficiar das cores, das massagens, das agulhas, de forma que a gente fique inteirão, né? Vou chamar o Dom aqui. Boa noite, Gleice. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos e todas. Tá um buracão assim, baixa mais o celular. O Henrique, nossa, cadê? Beleza. Obrigada. Chamar aqui o Henrique. Ele entrou com o espaço dele, ele tem um espaço, ele vai falar um pouquinho para nós sobre esse espaço. Chamando o Henrique. Esperar o Henrique entrar. A câmera tá virada, Henrique. A câmera tá virada para o corpo humano. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu não tô te ouvindo muito bem. Vamos lá. Tá bem baixinho. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo bem agora. Boa noite, boa noite, Flor. Tô vendo que um dos meus queridinhos entraram aqui. Boa noite, benção, mãe Eked. Oxalá nos abençoe, sua bênção. Boa noite, Geórgia. Então, eu acho que agora não tá aparecendo o meu topete, né? Aqui, tá melhor assim? Bom. Então, hoje estamos aqui com o Henrique Dourado. É Dourado mesmo? E é o meu nome mesmo. Meu sobrenome é Dourado. Henrique Dourado, porque eu sou José Henrique Dourado. Era só José e depois uma... para colocar Henrique Dourado. E aí ele criou um espaço chamado Espaço Dom Dourado. Então, hoje, peraí que eu tô com uma colinha aqui e aí a gente vai conversando sobre algumas coisas. Perfeito. O nosso tema hoje é sobre como as terapias integrativas podem solucionar dores.
A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde reconhecem as terapias integrativas, medicinas integrativas, como complemento da medicina para a solução de dores e resultados em algumas patologias. A gente sabe que existem algumas patologias que não têm cura e essas patologias elas são solucionadas, elas na verdade dão uma qualidade de vida para o paciente conforme a técnica que é usada. Não só a técnica que é usada, a medicina integrativa, ela coloca o paciente como protagonista do seu cuidado, do seu autocuidado, do seu autoatendimento. Embora passe com o médico e faça uso de postologias, também passa com o terapeuta de medicina integrativa e ainda tem a parte do paciente, que é fazer os exercícios em casa, uma mudança de hábito, uma mudança de postura, né? uma mudança de alimentação. A gente sabe que as doenças elas têm um fundo emocional. E a partir do momento que esse fundo emocional ele pega no corpo, então a gente precisa mudar alguns hábitos, pensamentos e ações do dia a dia. É por isso que hoje nós iremos bater um papo aqui com o Henrique. Na verdade, hoje e daqui a muitos anos. Quem é Henrique? O Henrique é um terapeuta, tá? Tem uma formação desde 2008. Vem buscando todos os dias, todos os anos, a promover a qualidade e a saúde integrativa da pessoa. Desde aquela época, eu já olhava de uma forma bem diferenciada. Depois, na faculdade, eu aprendi sobre a visão óculos, né, a visão do todo, e sempre tive essa busca, né, por esse motivo. E é engraçado que as coisas foram acontecendo para que isso se tornasse concreto. E aí, hoje, o pessoal fala em holístico, né, mas se a gente for buscar na etimologia da palavra, holístico vem de holos, né, que é de o todo. Então, já tinha esse contexto antes, e o Henrique foi isso. Ele foi a criação desse holos, desse movimento, para que conseguisse levar, né, a questão da qualidade de saúde das pessoas em 2008. E isso foi mudando, migrando durante o tempo, até transformar em parte de saúde integrativa hoje. Joia. Para mim aqui está um pouco baixo o som. Quem está aí nos acompanhando, pode ir. Melhorou? Deixa eu ver uma coisa. Eu sei que tu tem um vozeirão do caramba, hein? Você tá com uma voz bem baixa. Melhorou agora? Melhorou. Tá bom. Aí, obrigada, Pandora. Pandora respondeu, tava bem baixo mesmo. E eu Legal. sei que você tem um vozeirão, que negócio é esse? Obrigado. E aí, mas agora dá para ouvir melhor. Muito melhor. Então tá bom. Agora eu te ouço muito melhor. Tá, e aí a gente fez uma colinha aqui, né? Eu fiz uma colinha e me perdi. Tá aqui. O que você faz, Henrique? O Henrique é terapeuta integrativo, mas o que você faz? Atualmente, eu trabalho com acupuntura, trabalho com uma quiropraxia, a parte de Seitai, né, que é um tipo de quiropraxia, tem a parte de reflexologia, temos a parte de aromaterapia, shiatsu. São técnicas orientais que promovem o desenvolvimento do corpo. Eu falo que é um desenvolvimento completo, não só na parte física, mas estrutural, emocional, vibracional, energética, aromática, o contexto total. Essa é um dos carros-chefes que a gente tem lá. Lógico, que é entre a acupuntura e quiropraxia, mas dentre as oportunidades,
tem muito mais outras terapias. Joia, maravilhoso. A gente sabe que essas medicinas integrativas, a medicina chinesa especialmente, ela cuida do corpo de uma forma integral, né, porque ela também tem sugestões de alimentação, os alimentos que são mais fogo, terra, água e ar, né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. E É, e aí acaba fazendo um alinhamento dos chakras, das energias, né? só um adendo, porque assim, a medicina chinesa ela tem os pilares, que nem você comentou. Tira o ar pelo metal. Na verdade, a gente troca o ar pelo metal. Lá para nós, o elemento ar ele entra no elemento metal. Mas todos os outros estão corretos, que é o fogo, né? Madeira, que são os movimentos, né? São os elementos. Então, fogo, madeira, terra, água e metal. Cada elemento desse corresponde a um órgão e uma víscera. Cada um tem o seu meridiano, ou seja, seu caminho de percussão, e os movimentos que ele tem é o Yi ou o Yang. Então, qualquer um dos movimentos são um movimento Yin, que é uma ascendência, né? É uma descendência, e um movimento Yang, que é um movimento de ascendência. Aí a gente pode colocar isso na parte de comportamento. Daqui a pouco a gente vai trazer isso em prática, como fica fácil a associação. Joia. Eu já soube que eu concentrei tanto no meu pulso que eu quebrei o rádio. É isso aí. Isso aí. Engraçado você comentar. Oi, engraçado você comentar porque é isso mesmo, é um movimento de energia. E as pessoas ainda não sabem lidar com esse processo ou lidar com esse momento dessa energia. E aí começa a desenvolver situações e doenças de acordo com esse movimento. Você falou uma coisa importante. Você trouxe aquela situação, né, que você viveu emocionalmente, desenvolveu o Qi e guardou. Em algum momento, quando você estacionou, bateu, há uma quebra daquele Qi, e aí a força que está ali é muito grande. Nenhum osso resistiu. Isso. O Henrique tem um espaço, que é o Espaço Dom Dourado, que é uma clínica de medicina integrativa, trabalha com outros profissionais, fica localizado na cidade de Cotia. Então, quem está em Cotia, por favor, conhecer essa medicina que é maravilhosa, que soluciona várias dores. Esse espaço está lá à disposição para aqueles que querem ter uma qualidade de vida, solucionar dores crônicas, né? Tem uma equipe médica que direciona pacientes para ele, para que sejam desenvolvidos de acordo com essas medicinas integrativas. Quer falar um pouco do espaço, Henrique? Posso sim. O espaço ele fica ali na estrada do Fernando Nobre. Ele é novo, tá? Eu tinha antes uma sala menor e essa sala agora foi maior por conta dessa integração. Colocar novos profissionais. Lá eu tenho a parceria de um ortomolecular. Para quem gosta de todo o processo, eu tenho um ortomolecular. Eu tenho um fisioterapeuta com uma técnica de Nioseitai, que é aquelas ajustes de martelo. Tem a parte de acupuntura, tem a parte de reflexologia, a parte de aromoterapia está sendo incluída, com a ajuda de hoje de uma especialista em aroma, né? Eu tenho parcerias e eventos com o pessoal da Doterra, que faz comigo essa parceria e consultoria de sensorial. E também tem mais uma moça, mas aí a parte que ela cuida seria o pós-operatório, que é a parte de drenagem linfática, né? E aí a drenagem linfática e pós-operatório. Mas o nosso forte mesmo é a parte de terapias mesmo. Então, dores em geral. Hoje, na verdade, somos, para ser sincero, eu não conheço uma ou duas clínicas que sejam pioneiras com o mesmo tipo de tratamento de dores, né? Existe sim, mas com esse foco em movimento, não. Acredito que sejamos se não for o primeiro, o segundo, porque eu tenho um dos casos que eu não sei se ele veio antes ou depois, mas ele está junto, então eu falo que é um parceiro. Joia.
Qual que é o diferencial da medicina chinesa? A diferenciação da medicina chinesa é não olhar para a pessoa com um foco centralizado na dor. A dor é consequência de um processo que desencadeou ou desafirmou ou desestabilizou. Então, a visão da medicina chinesa não é de hoje e ela tem uma recorrente. Só um minutinho. Espera um pouquinho. É que estava um barulho, desculpa. Não fica recorrente a questão de você limitar as dores. Então, a gente visualiza o contexto geral e tenta encontrar a raiz do problema, onde é a nascente da situação, para que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio, eliminando os fatores patogênicos, para que a gente consiga trazer e emergir a saúde do indivíduo que está deitado na maca. Joia. A gente sabe que algumas, na verdade, boa parte, não a maioria, as doenças elas nascem de um fundo emocional, né? Quais são, você pode falar algumas características que levam a pessoa a desenvolver uma das doenças que está mais em voga ultimamente, que é a fibromialgia? Sim, bacana. Boa pergunta. Então, o que acontece? Não, eu estava conversando um pouco antes, né, com um colega e me fez lembrar uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar. A gente não pode só subdividir a doença como a parte de um resfriado. Você levantou uma bandeira que é muito importante, que é a bandeira da saúde emocional, né? Que não é tão falada, mas dentro dessa saúde a gente sabe que tem outras saúdes também que compõem o sistema de doença, né? O sistema, infelizmente, que é a saúde mental, saúde corporal, a saúde emocional. Então, no quesito saúde emocional, pessoas com uma característica, tá bom? Vamos dar um exemplo da fibromialgia. Pessoas com uma característica de cuidar excessivamente do próximo, né? Ter esse amparo excessivo, ter esse controle, não, mas essa dominação de sempre querer, né, o bem do outro e não deixar o outro respirar, faz com que, sim, ela desenvolva patologias ergonômicas ou ergogênicas e faz com que ela desenvolva na pele. Então, a questão da sensibilidade fica mais aguçada. Então, ela começa a desenvolver patologias físicas a partir desse cunho emocional. E quais são as técnicas, as práticas integrativas que podem cuidar da fibromialgia para amenizar a dor e dar alguma qualidade de vida? Legal. Hoje, dentro da prática, como os próprios médicos dizem que ela não tem cura e não tem uma origem, né, os médicos, né, convencionais, ela não tem uma origem, mas, detalhe de 2009, nos Estados Unidos fizeram pesquisa e deram por si, só para fazer um complemento da pergunta anterior, fizeram essa pesquisa e realmente tem de um fundo emocional com a família, tá? Eu esqueci de colocar esse adendo. E com relação as técnicas de práticas, que pode ser, todas elas são bem-vindas, tá bom? Todas elas são bem-vindas. Porém, pelo caso da fibromialgia, o contato, né, físico seria uma das últimas coisas a ser feitas. Mas há a possibilidade infinita de poder trabalhar com aromaterapia, dá para a gente trabalhar com acupuntura, né? Algo que não é falado e que seria muito importante para o alinhamento dos chakras da nossa saúde energética, o Reiki. Porque imagine um corpo são, não existe doença. Porque a doença ela não existe, é ausência de saúde. Então, se você tem um corpo são, não há necessidade de você ter uma doença. Então, não
tem como ter uma doença com um corpo são. Então, a partir deste princípio, o Reiki é um dos caminhos. Lógico, o yoga, tá? Quando o quadro, um estado menor, um pilates, uma saúde, né, intelectual com um psicólogo, para poder saber lidar com essa condição que ela não está tendo possibilidade ou ele está tendo. Quando eu coloco no feminino, porque assim, existem, né, homens com fibromialgia, porém, o quadro é muito pequeno diante do quadro feminino, né? Porque o homem lida diferente de uma forma emocional, ele é meio racional na emoção, né? E a mulher, ela vivencia, ela experiencia as emoções, né? E lógico, lembrando que a mulher ainda tem não tem nem como não experienciar de acordo com esse ciclo, porque ela tem o ciclo hormonal dela muda todo mês. Então, são uma explosões de hormônios todos os meses desencadeando mais as emoções. Então, fica difícil para lidar com tudo isso de uma vez. Por isso que é uma incidência maior em mulher, tá? Quando eu falar no sexo feminino, não porque eu estou direcionando para elas, mas que há uma incidência comprovada cientificamente que é por conta disso, né? Bem lembrado você tocar nesse ponto. Eu já acompanhei casos, né, em que a patologia é desenvolvida no período em que a mulher entra na menopausa. Então, existe um processo de adoecimento na menopausa que desencadeia até problemas psíquicos. Sim, sim. A saúde mental, né, que a gente estávamos comentando anteriormente. Quando a gente fala em saúde integrativa, não pensamos só em dor física, né? Então você vê, olha que sacada. Existe sim essa saúde mental não está sendo trabalhada. Porém, para a medicina chinesa, a incidência de uma energia muito constante desenvolve uma patologia. Então, assim, esse cuidado, tá, pode ser visto como um controle, se você não tiver um certo cuidado. Esse cuidado excessivo se torna um controle. E esse controle de querer estar sob o controle de tudo, sobre esse abraço, né, de ter, eu quero, acaba, não tem corpo que aguenta, porque cada vez que você sente uma emoção, você desenvolve o seu sistema sensorial. Então, quando você pensa no seu filho, quando você pensa na sua esposa, no seu marido, e você tem aquele afeto, você lembrou, seu coração sente todas aquelas emoções, borbulha, lógico. E isso quando você tem um amor pela aquele ente, né? E então, imagine você vibrar em cima de uma emoção de raiva, de controle excessivo, de preocupação. Todo esse movimento, ele gera essa força. E aí desequilibra o ti. Desequilibrando o ti, desequilibra os canais. Desequilibrando os canais, desequilibra também o seu estado, o seu chakra. E esse desalinhamento promove esse processo. Como isso é interessante, né? Se a gente fosse educado a se perceber desde pequeno, né? A externar as nossas emoções. E quando eu falo externar de uma forma saudável. Tem gente grosso, né? Tem gente grosseira, tem gente mal educada e que diz que está expressando suas emoções. Não, isso é falta de educação mesmo. Externar suas emoções é você aceitar que você está sentindo raiva, mas que não necessariamente você precisa empurrar o outro ou xingar o outro para expressar essa raiva. Você pode drenar essa raiva de uma outra forma, né? Numa forma de massagem, numa acupuntura, na respiração. Muito bem lembrado, sim. A base do próprio yoga é a respiração. Existe uma técnica, tá bom, que ela não é tão difundida aqui no Brasil,
ela chama Lian Kun 18 terapias, né? Ela promove o alinhamento do seu corpo só pela prática de movimentos e junto com a respiração. Então, você trabalha os canais pelo seu corpo de forma ordenada. Então, ela não é tão difundida, ela não é tão passada, mas é importante, é muito, muito bom. Chama Lian Gong, né? Em 18 terapias. Aí são duas fases, anteriores e posteriores. Bem lembrado você tocar na questão da respiração, né? Muitas vezes a gente ouve aí sobre a respiração, né? Respirar corretamente, fazer meditação, observando a sua respiração. O que é o respirar corretamente? Legal. Boa pergunta também. Hoje só perguntas legais e importantes. A respiração, ela faz parte de um ciclo, tá? A gente põe ela como parte de um ciclo. Então, muitas vezes essa respiração, as pessoas elas não percebem. Se você olhar um bebezinho, quando ele nasce, você percebe que a barriguinha dele sobe e desce. Então, ela infla e sufla, né? Ela faz esse movimento. Quando a gente cresce, a gente perde esse movimento de diafragma e começa a respirar de forma como dá. Então, eu observo, eu ouço, eu vejo a respiração das pessoas em duas fases, né? Ou a que respira pela boca, ou a que faz aquela respiração, não, na verdade são três, né? A respiração curta, você quase nem escuta, e o que não respira. Aí daqui a pouco, deixa eu respirar. Daqui a pouco, nossa, eu estava com falta de ar. Não é que ela estava com falta de ar. Ela parou de respirar por algum instante e ela entrou nesse start. E a respiração é um ciclo. Ela precisa fazer troca, né? A gente tem que colocar na mente que há necessidade de troca. Tudo é uma troca, inclusive o oxigênio. Então, você faz a inspiração sempre pelo nariz, para que o ar chegue quente aos pulmões. Você mantém esse ar por alguns segundos, tá bom? No pulmão, para que haja essa troca, essa diferença, esse oxigênio que você recebeu, ele faz essa troca de moléculas onde ele vai devolver na forma de CO2 pela boca. Então, você solta o ar. Não há uma necessidade de você fazer isso 24 horas, porque isso é um trabalho, é uma mudança de hábito. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade, estiver ansioso, estiver passando por uma crise, mantenha esse nível de respiração. Inspire em 7, segure em 8 e solta em 7. Então, você vai segurar... Você vai inspirar, né? Segurar para fazer a troca e depois tu solta. Sempre fazendo dilatação na região do abdômen, onde está o diafragma, que é onde o ar vai ter que descer, ele vai ter que expandir. Se você fazer uma prática disso em apenas 1 minuto, você vai perceber que a sua respiração vai ficar muito maior, muito melhor. Você vai acabar oxigenando músculo, cérebro, as veias, coração, recebe uma dose de oxigênio, nem ele estava esperando. Aí a pessoa acaba diminuindo o nível de cortisol, o nível da adrenalina, fazendo com que ela tenha uma diminuição do batimento cardíaco, né? Diminuindo uma pressão menor, melhorando a circulação. E aí, lógico, são as sucessões de situações que ocorrem durante o corpo, quimicamente e fisicamente, para você ter uma respiração completa. Maravilhoso isso, né? A gente não sabe respirar mesmo direito. A gente cresce e desaprende. Muito. Eu tô com o computador ligado aqui do lado e aí eu enxergo melhor. Você tem um fã-clube aqui, ó. Tem várias pessoas entrando, dando boa noite. Tem uma ex-paciente sua aqui, Natália. Ela fala, Henrique me ajudou muito com o emocional. É de um conhecimento extraordinário. A Geórgia também colocou que fez Lian Kong. É isso? É assim que fala? No Parque Temucan. Isso mesmo.
Isso mesmo. Muito legal. Então, deixa eu ver da minha colinha aqui. Falamos de respiração. Quando você falou aí com a questão da respiração, do cortisol, eu lembrei até de uma coisa. A gente combina umas coisas e eu descombino tudo, já percebeu, né? Eu estava ouvindo uma médica outro dia e ela estava falando dessa questão da ansiedade, né? Quando as pessoas têm crises de ansiedade. E assim, fora o medicamento que a pessoa faz uso, né? E que não é muito legal, alguns casos são recomendação médica e a gente respeita a questão, mas se puder sair disso melhor. Ela falou que quando a pessoa entra numa crise de ansiedade, a única coisa a fazer é fazer com que essa pessoa tome água e respire, porque é só através da urina, do xixi, que essa toxina que gera ansiedade é eliminada. É engraçado comentar, você vê como é que são duas linhas de raciocínios diferentes, mas iguais. Quando você faz o movimento da respiração, o seu Qi, ele organiza, ele transmuta, né? Ele sai de um fator, leva para outro e começa a se restabelecer e reequilibrar. Olha o quão importante é o princípio, né? Que seria a respiração. Então, primeira coisa é respirar. Quando a mulher vai dar à luz, até o médico pede para que ela respire rápido, para que ela consiga se dilatar, relaxar a ponto do bebê sair. Então, respira, respira. Então, você vê que muito aquela respiração, para que você oxigene mesmo, para que você tenha a liberação muscular, para que os tecidos, eles percam essa aderência e tenha mobilidade. Então, muita gente travada por conta disso. Você conversa com uma pessoa mais ranzinza ou mais carrancuda, você observa na face, ela está com um semblante fechado. Se você observar, ele não respira. Ele dá aquela respirada. Ou quando você está com o movimento errado, você começa a bufar. Né? A pessoa começa... Então, dependendo do movimento do Qi, o corpo ele vai responder de forma desordenada. E aí começa a apresentar o quadro de doenças patogênicas, né? Que são doenças exógenas, que começa a apresentar erupções da pele, coceira, dores, cotovelo, punho, pescoço. Só um adendo que não está aqui, na que a gente tinha pautado, mas, por exemplo, uma dor nas costas, dependendo da onde está, por exemplo, uma dor lombar, tá? Todo mundo fala dores lombares. É um movimento de água, um movimento do rim. Ela está passando por uma situação. Geralmente, ela pode ter um trabalho excessivo, mas ela pode estar desenvolvendo um medo. Vou dar um exemplo. Ela está desenvolvendo um medo muito grande. E como é lombar, pode ser um medo financeiro, um medo de terminar um relacionamento, um medo de perca emocional, de acontecer dela não dar certo, se frustrar, ficar chateada. Existe um medo ali. E aí, quando você vê que ela vai desenvolvendo o Qi para aquele local, ela senta em uma postura errada, ela acaba prejudicando a coluna dela. Porque a pessoa fala, nossa, é o meu trabalho que desenvolveu essa dor. Não necessariamente, porque aí eu pergunto, quantas pessoas tem no seu trabalho? Tem 30 pessoas. As 30 pessoas estão com dor lombar? Não, só eu. Então, você já tinha um Qi guardado, você só precisou de um start físico para que aquela situação que estava guardada se... brotasse e conseguisse transcender, trazer para o físico, né? Sim. Falei que tem mais gente do seu fã-clube aqui, ó. A Aline. Henrique é um excelente profissional, sempre visando a melhora do cliente, sempre prioriza seu atendimento, independentemente do tempo, é um profissional humano.
A Lene colocou aqui também. Henrique é um ótimo profissional, super recomendo. Eu já sabia da sua fama, bem antes. Fico agradecido. Eu agradeço a todos que estão mandando, fazendo esse carinho, essa corrente do bem. E eu tenho fé que a gente consiga desenvolver vários assuntos para desmificar até mesmo a parte de terapias. As pessoas acham que a terapia é uma coisa que, eu não posso fazer terapia, eu não consigo fazer terapia. Não é para quem está doente, é para quem quer ficar bom. Na verdade, a pessoa que procura terapia não é porque ela está doente. Ela vem com aquele conceito, eu não estou doente. Você não está doente, você quer ficar bem. É diferente. Tem uma diferença entre você querer permanecer na doença que você está e você querer esse diferencial para melhorar. Porque essa evolução, ela é constante. Ela é constante. Sim. Eu sempre falo assim que eu sou cria de terapias, né? A gente já conversou algumas vezes. E assim, foi tão benéfico para a minha vida. E era uma época que eu não tinha patologias, né? Eu tinha menos de 20 anos, então o que eu tinha mais realmente era cólicas, que eu tratava com a acupuntura, né? E fazia uso de outras terapias, de massagens, com pedras quentes, ao shiatsu, né, o mocha, e o uso dos óleos essenciais, dos chás, né? Então, eu sempre usei dessas terapias. E que muitas vezes as pessoas colocam num cunho esotérico, né? Na verdade, é holístico. E holístico não é esotérico. Lembrou bem. Novamente, lembrando que se for buscar pela etimologia da palavra, diolos, do contexto todo, as pessoas associam como esoterismo. Então, precisa já entrar lá na sala, mas você não tem um Buda aqui, não? Você não tem um Baguá? Você não tem um Oxalá? Enfim, seja lá qual for. As perguntas, que são várias durante o dia, a neutralidade é muito importante. Né? E essa neutralidade não está correlacionado ao que eu apresento lá para que elas possam ver, mas sim o resultado que elas precisam. E quando o cliente chega com um nível de consciência que há uma necessidade de cuidado da parte dele, o resultado é iminente, ele consegue ter um resultado muito bom. E aí ele não precisa acreditar naquilo que ele está fazendo, ele só precisa ir e permitir que aquilo aconteça. Tem uma outra paciente aqui, ó. Meu sogro, Natália. Meu sogro também estava com fortes dores na coluna. Não estava conseguindo andar direito. E agora já está quase correndo. É milagre! É milagre também. A Natália, ela é uma cliente muito antiga e ela sempre passa comigo. E nossa, ela trouxe o sogro dela. O caso dele é engraçado, que ele chegou mancando com uma muletinha. E semana que vem ele vai voltar de novo, ele tem que aparecer por lá. Ele é um fofo, um senhor com muita vontade e vitalidade de vida. Então, assim, ele permitiu. É tanto que quando você conversa, você vê como é que é engraçado. Eu conversava com ele, o senhor quer ficar bem? Não, faz o que tem que fazer, mas eu tenho que ser daqui bom. Então, o corpo ele está receptivo. Então, assim, 2, 3 sessões ele já começa. É tanto que ele está na segunda ou terceira sessão. Agora, eu pego muitas pessoas que, assim, ela está presa na dor. E aí ela não evolui, ela não consegue passar para o próximo nível. Porque ela está presa à dor. Porque dói, eu sinto dor. A dor é consequência. Eu tenho que imaginar o que eu faço para que eu possa sentir melhor e ter essa melhora. A Kalira está dizendo que Henrique, você é top. É verdade. A gente fizemos faculdade junto. Um beijo, cara. Muito obrigada a todos e todas que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre
medicina integrativa. O Henrique é um terapeuta integrativo que abarca aí algumas técnicas de um conhecimento fantástico, porque a gente já andou conversando outras vezes aqui, logo de cara a gente se deu bem na conversa, né? Tem uma mesma linguagem. Sim. E aí eu falei, vem pro meu grupo aqui. Falar sobre essas terapias que as pessoas precisam tomar conhecimento de coisa boa, né? E coisa boa a gente divulga assim com microfone, com megafone, para que as pessoas possam beneficiar. E é errado as pessoas pensarem muitas vezes que é caro. Caro são os remédios caríssimos e que muitas vezes atrapalham um outro órgão, que causam outros problemas. Então, se você tem a possibilidade de cuidar do corpo, da mente, com medicinas integrativas antes de chegar numa patologia, legal, muito bom. Se você já chegou nessa patologia e você é obrigado a tomar algum remédio, também peça para o seu médico indicação de terapia integrativa e vá fazer uso dessa medicina para que você possa sair um pouco desses remédios alopáticos que causam outros problemas. A gente não está aqui levantando a bandeira contra os farmacêuticos de forma alguma, eles são necessários. A gente sempre ratifica que todo conhecimento, todo saber, ele é necessário. A gente não pode desqualificar ninguém, mas tem muita coisa natural que é muito melhor para o funcionamento do corpo e do espírito, que a gente pode fazer uso disso. E basta a informação, basta gente que já usou, né, que pode dar seu depoimento, basta conhecer profissionais, né, que têm esse gabarito para fazer esse serviço de qualidade. E às vezes o seu amigo, o primo do seu amigo, é um profissional desse e o seu círculo não tem conhecimento. Então, a intenção aqui é realmente de colocar luz, né? Colocar aqueles refletor, né? Em cima das terapias integrativas e desse profissional que às vezes está perto de você e você não sabe. E saber que tem muita gente que usa e que tem um benefício fantástico, né? Eu, enquanto professora, acompanhei muitas vezes adolescentes, pré-adultos, tomando remédios para controle da ansiedade, e eu sempre falava, procure uma alternativa, veja uma terapia integrativa, um floral, um óleo essencial, uma massagem, uma acupuntura. Veja com o seu médico o que pode ser feito para que você faça aí uma terapia ocupacional, para você sair e saindo desses remédios e ficar aí, quem sabe, com um psicólogo, com uma acupuntura, uma massagem ou um óleo essencial, não é mesmo? Isso mesmo. Pensando de uma forma, complementando o que você estava falando, é interessante assim, o conhecimento ele precisa ser difundido de toda qualquer forma. E o conhecimento, ele está de fácil acesso. E muitas vezes a pessoa não entende. Vamos dar um exemplo claro. Nem sempre a gente fala de uma ansiedade. A pessoa ela pode dar continuidade, não necessariamente se ela passar com um terapeuta. O conhecimento é tão simples que ela pode, por exemplo, hoje eu trabalho com óleos essenciais da doTERRA, né, que é excepcional. É uma empresa americana e onde ela tem um forte, né, desde 2008, ela tem um forte segmento na parte de óleos, na verdade, que é o carro-chefe, é o óleos essenciais. Tem outras coisas, tem vaporizadores, tem óleo de coco, mas o óleo essencial é o carro-chefe. Então, só para ter uma ideia, eu estou cuidando de uma moça, ela está com depressão, ela estava com um nível de depressão muito alto.
E eu vim cuidando com ela com um óleo muito simples, óleo de laranja. Então, dentro da acupuntura foi adicionado óleo de laranja, que é um óleo de porta de entrada muito simples, muito rápido, muito fácil. Por quê? Ele consegue trabalhar no sistema sensorial da pessoa. Então, veja, a relação não está com o fora, mas sim com o dentro. E a associação que as pessoas têm de externar a ansiedade é pelo fora, mas o problema não está por fora. Por que ela está ansiosa? Primeiro, quem pode diagnosticar a ansiedade seria um médico, né? Muitas vezes tem que identificar se você está preocupada ou você está ansiosa. São duas coisas distintas, né? Eu tenho uma conta, eu tenho uma viagem para fazer, mas eu não estou com, um exemplo, para a praia, mas não estou com o biquíni X. Eu preciso comprar porque eu tenho que ir para a praia, que eu estou com praia. Nossa, eu estou ansioso para a praia. Não, na verdade você posicionou que você precisa do dinheiro para comprar aquele biquíni, então você está preocupada que você não tem o dinheiro. A ansiedade, geralmente ela vem com o processo de taquicardia, falta de ar, batimento, né, que é um batimento mais acelerado. As mãos, elas ficam transpirando, né, nós chamamos de hiperidrose, né, que fica assoada. Ela tem uma arritmia na respiração, a respiração fica ofegante, vertigem, seria uma tontura. Então, esse processo dessa ansiedade está muito relacionado com o nível de preocupação que ela está. Então, se ela está preocupada muito excessivamente com o futuro, ela se torna ansiosa. Agora, se ela se preocupa com o passado, ela se torna depressiva. Então, você pega pessoas nostálgicas com um nível de preocupação excessiva com o passado. Eu fiz isso errado. Nossa, eu não podia ter feito isso. Ela entra num estado de depressão. Ao contrário da outra pessoa, né, que é o fator B, que ela quer antecipar as coisas. E na nossa conversa, né, no nosso bate-papo anterior, você viu que nós estávamos falando de as coisas serem conduzidas no momento certo? Então, muitas vezes é isso. A pessoa entrou no barco, ela entrou no serviço hoje, amanhã ela já quer ser diretora do negócio. Eu vou ser diretora. Ela montou o negócio dela hoje, ela quer ter 300 clientes. Ela começou a estudar hoje, o inglês, ela já está falando inglês. O cara entrou na academia hoje, ele nem anda, os braços chegam a ficar assim, né? Você fala com ele, ele nem consegue mexer os braços, está batendo em tudo quanto é lugar. Então, essa necessidade de acelerar o processo faz com que desenvolva as doenças patogênicas, né? E tudo é um processo, né? Existe um passo a passo. E essa sociedade do imediatismo tem causado esses processos de ansiedade, porque as pessoas querem tudo para ontem, não é nem para hoje, é para ontem, né? E aí causa esses estados de patologia. Tem uma coisa também que acontece muito hoje em dia, da pessoa confundir tristeza com depressão. Também são duas coisas diferentes, né? E às vezes jogam para cima do outro essas sugestões e às vezes até uma pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento joga essa sugestão para cima do outro que já tem um emocional comprometido e acaba comprando essa ideia, né? A gente precisa se conhecer, né? Se conhecer. Quando bater esse taquicardia, a mão suada, se pergunta qual é o momento que eu estou vivendo, por que eu estou desencadeando esse ataque cardíaco, né? Qual é o fator predominante, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Tem coisa que você não pode mudar. E aí você precisa trabalhar as emoções dentro do que você não pode mudar. Porque o que você pode mudar, você vai lá e faz. Mas tem coisa que depende do outro. Mais essencial, aproveitando a deixa, mais essencial de entender o porquê
se você me permite trazer mais um adendo, seria o para quê. Porque se você racionalizar a informação, você fala, por que que eu estou fazendo isso? Racionalmente você vai responder, por que que você vai para a padaria? Porque eu estou com fome. Mas para quê? Né? Porque é uma pergunta mais aberta e direciona, mais fechada. O porquê é muito aberto. Ó, por que você vai fazer tal coisa? Mas é para que você está passando por isso? Para que você vai se preocupar com o amanhã? O porquê você vai se preocupar com o amanhã? Se eu me preocupar com o amanhã, porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho isso para fazer. Mas para quê? Não tem um para quê. Então, abrir esse campo de raciocínio para que a pessoa entenda que para que ela vai ficar se maltratando uma coisa que ainda vai chegar, né? Porque para que ela vai ficar se martirizando? Ah, mas é porque eu gosto das coisas para ontem, que é o que a gente escuta, né? Porque eu sou uma pessoa que eu quero as coisas para ontem. Olha, eu concordo que você quer para ontem. Todas as pessoas que têm um ato de imediatismo, elas sofrem, porque na verdade elas não conseguem completar nenhum ciclo. Tudo exige um ciclo. Então, a respiração tem um ciclo, a vida emocional tem um ciclo, a vida pessoal tem um ciclo, a vida educacional também tem um ciclo, né? E o treino da academia tem um ciclo. Então, respeitar o ciclo é muito importante. Muitas vezes você falou uma coisa bem importante. A pessoa viver o que ela está vivendo, se permitir. Isso é muito importante. Ah, eu não me permito ser triste. Não, é uma emoção, você não tem como mandar, né? E olha que informação interessante. Não sei se o pessoal já teve essa oportunidade de assistir esse desenho. E esse desenho fala sobre essas questões de emoções, né? E agora me fugiu o nome do desenho, acredito? Eu também tô tentando lembrar. Eu sei que ela é uma menina baixinha, toda Isso, luzinha. isso. Caramba, e ele fala sobre isso que a gente está falando agora. E me deu um branco. Eu poderia ter escrito, mas, enfim. É porque, como veio muito natural, eu tentei lembrar. Divertidamente. Isso, bem, obrigada. Aí teve uma coisa que colocou aqui, beijambosa, divertidamente, é isso. Muito obrigada. A Priscila tá aí. A Priscila faz parte do nosso grupo de colaboradores. Ela é aromoterapeuta, ela é para estar aqui. Se puder colocá-la como participante, ela é excepcional. Ela tem uma história maravilhosa no ramo e ela também faz parte do Espaço On, tá? Ela hoje é a nossa consultora e mando tudo para ela. Falou em aromaterapia, eu tô com dúvida. Aí, a Priscila, ela que nos socorre. Ah, ela, deixa eu ver aqui se eu consigo. Priscila, você quer entrar Pegar ela de conosco? surpresa. Ela até colocou pegar ela de aqui. surpresa. Aê! Entrou! Boa noite, bem-vinda! Tudo bem? Tudo certo? Verdade. Tudo bem, Obrigada pela seja bem-vindo. presença. Tava aqui Seja bem-vindo. vocês, ouvindo vocês. Obrigada. Imagina, mais uma para agregar os nossos conhecimentos, informações e passar informação de qualidade para os outros. Eu ia ler a sua mensagem que você colocou aqui, né? Se a gente não gasta com a saúde, a gente vai gastar com a doença. Então, melhor a gente gastar com a saúde, né? Exatamente. Meu pai sempre colocava assim, né? Melhor gastar com comida e com comida de qualidade que vai trazer saúde para o corpo que gastar com outra coisa. Né? Então, nunca é perdido o que você gasta com alimento de qualidade, não é mesmo? Exatamente. Com tudo, na verdade, né? A gente tem uma tendência, se não estiver sangrando ou muito, né, complicada a situação, a gente vai deixando ali de ladinho. E a coisa vai somatizando, algumas por anos, né? E em algum momento a conta chega. Sim. Chega.
Priscila, então você faz parte da aromaterapia, né? Sim, exato. Então, com a aromaterapia, uma outra coisa que eu amo, que eu adoro, né? Que eu faço uso também. Também. A aromaterapia, o que poderia ser usado na aromaterapia no caso de fibromialgia? E eu já antecipo aqui que é preciso fazer uma consulta, é preciso passar com o profissional para que você faça o uso correto desses aromas, mas de antemão, o que a pessoa pode fazer em casa e o que você recomenda para que ela procure na clínica um profissional como você de aromaterapia. A fibromialgia, ela é complicada, né? Você já sabiamente diz que vale uma consulta com os médicos, apesar que nem todos ainda, infelizmente, têm essa medida mais naturalista, entre aspas. Existe muito hoje a cultura do remediar ainda, infelizmente. Ela é muito única, então cada um vai ter isso, vai sentir os sintomas de alguma forma. Então, para algumas pessoas vai ter sintomas, para outras não. Então, esse olhar individualizado também é legal. Fugir da receitinha de bolo. Mas a gente tem algumas coisas que a gente indica na aromaterapia para auxiliar as pessoas que sofrem. E são várias, porque assim, são vários os sintomas, são diversos. Então, as pessoas costumam ter problemas com sono, muitas delas não dormem bem, e aí a gente tem uma infinidade de aromas que a gente pode ajudar essas pessoas, como lavanda, por exemplo, que é um dos mais famosos aí, acho que todo mundo conhece, mesmo quem nunca ouviu falar de aromaterapia conhece a lavanda. A pessoa tem, geralmente por trás, tem muita ansiedade, tem talvez um quadro de depressão, então tem um emocional ali para olhar também, importantíssimo. Inclusive, quando ela está numa crise com muitas dores, o emocional diretamente também já está afetado por conta da dor, de novo, e tudo mais. Então, para essa parte de ansiedade, a gente tem vários óleos que eu poderia citar aqui, o lavanda de novo, o laranja, que o Henrique já citou, os cítricos, na verdade, tangerina, gosto muito do tangerina, o olíbano, que é um óleo de resina, ele é muito bom para isso também, dentre outros aromas, assim, estou lembrando assim dos principais. Geralmente a pessoa também tem muita dor de cabeça, enxaqueca, né? E aí, no caso, é uma enxaqueca mais severa, né? Não costuma ser uma dor de cabeça mais branda. Então, a gente pode associar, de repente, o hortelã-pimenta, que é um dos campeões para ajudar no processo de dor de cabeça. Estudos apontam o efeito muito semelhante ao nosso conhecido paracetamol, né? Então, ele associado ao lavanda, ele associado ao copaíba, que é um anti-inflamatório, também é bem interessante. Enfim, para as dores, né? Muito comum também as dores, as terríveis dores, né? Que tanto maltrata aí essas pessoas. A gente tem um composto na do Terra chamado Deep Blue, que a base dele é o arnica, mas dentro dele também tem outros aromas, tem hortelã, enfim, tem outros aromas ali que compõem esse mix. E aí ele geralmente é associado a outras plantas, como a própria copaíba, como eu acabei de mencionar, que é um aroma brasileiro, né, da Amazônia nosso. É um maravilhoso anti-inflamatório e associado ao Deep Blue, associado à lavanda. É o chamado tea tree, né? Não, o tea tree é o melaleuca. O melaleuca. O melaleuca eu já não entraria aqui nesse protocolo. É o copaíba, é uma árvore nossa lá do Amazonas que tem alguns estudos muito relacionados aos efeitos do canabidiol. E tem um efeito anti-inflamatório muito bom, tá? Então, redução de dores, para quadros de fibromialgia, ele é bem interessante. E tudo isso que eu estou citando para vocês, a gente tem alguns médicos na do Terra
e eles têm ali publicado estudos com protocolos parecidos com o que eu estou mencionando, mas, de novo, vale o olhar individual para cada um. Sim, eu sei, eu conheço do Terra, tenho também, faço uso. Quando eu falo, gente, que eu faço uso, que eu uso de ervas, de óleos essenciais, é porque eu faço um acompanhamento terapêutico desde sempre, que eu me conheço, e que eu já fiz alguns cursos também que eu posso fazer uso com propriedade dos chás, dos óleos essenciais. Então, só para dizer que eu conheço do Terra, eles trabalham também com artigos científicos, né? Então, tem vários artigos científicos que demonstram o efeito, a eficácia desses óleos no corpo. Eu sei que a aromaterapia, uma gota desse óleo, ela equivale a 43 xícaras de chá. Então, imagine... 28. 28? Na época Uma que eu tô pelo do Terra, estava aí entre os 43, hein? Não, 28 xícaras, mais ou menos. Mas é muito concentrado, realmente. Se for hortelã-pimenta, deve dar uns 60, porque hortelã-pimenta é assombroso. É fantástico, eu tenho também. Hortelã-pimenta. Desculpa, só uma vez do que você estava falando de óleo de dor, me lembrei agora, e eu acho que eu até mandei para você, Felipe, a questão do alecrim relacionado à amoxicilina. Foi feito um estudo, e um menino fez um estudo, ele fez só o uso do alecrim, e o efeito que ele teve foi tão melhor a amoxicilina e de uma forma natural. Então, veja, há estudo científico, a base, há fundamento no que a gente está falando. Não é apenas um óleo, né? Eu falo que, e não é um método terapêutico o óleo, é uma mudança de padrão, é uma mudança de postura, de como você modifica. Assim como escovar os dentes, o uso do óleo seria uma porta de entrada para uma condução dessa saúde integrativa. Daquela questão que nós estávamos falando, da saúde mental, da saúde higiênica, da saúde corporal. É o contexto do modo geral. Exato. Vale lembrar que a farmácia faz usos dessa matéria-prima para transformar em medicamento. Tudo. Então, os nossos ancestrais... desodorantes, amaciantes, a grande maioria dos produtos que a gente utiliza tem esses componentes químicos, porém associados a, enfim, outras matérias da natureza. Então, assim, a matéria da natureza, a gente já tem esse uso e esse conhecimento desde os nossos ancestrais. Tanto os ameríndios, que são os indígenas que já viviam nessa terra, quanto dos africanos que foram trazidos acá no processo de diáspora forçado, eles já tinham o conhecimento dessa medicina. Então, esse uso natural, ele é eficaz, embora ele não tenha a mesma velocidade que a farmacêutica promete. Mas ele não abala outros órgãos como a farmacêutica. Exato, os efeitos colaterais, né? E como a gente está a geração do fast food, tudo muito rápido, né? Que a gente já falou aqui. Então, até o comercial, tomou Doril, a dor sumiu. Então, é mais fácil pegar um comprimido e resolver, né? Mesmo correndo o risco de um efeito colateral futuro, que muitas das vezes a gente nem vai associar que foi decorrente daquele remédio. E, de novo, é uma somatização dos remédios, do nosso estilo de vida, do nosso alimento, né? Sim. Deixa eu ler mais um recadinho aqui do fã-clube do Henrique. A Má, ela fala que está há meses sem tomar remédio. Obrigado, Henrique, por me tirar do vício do remédio. Maravilhoso.
Maravilhoso. Isso não tem preço, isso não tem preço, porque imagine você estar em uma situação que você precisa ficar tomando remédio, 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 e olha quantos benefícios a pessoa consegue desenvolver. Um abraço, viu? Tô com saudade. Ótimo. A gente economiza o dinheiro do remédio para gastar com terapia. Ó, e um adendo, você sabia que a Priscila foi minha cliente também, tá? Ah, é? Ela começou passando comigo. Eu sou cliente dele acho que há mais de 10 anos, né, Henrique? Eu sempre Tem muito gostei de tempo mesmo. terapias alternativas. Olha que E ó, bacana. ela agrega muito na consultoria, porque ela também tem a visão não só holística, mas tem a visão também do todo, porque ela estava fora do mercado, na parte de terapias, ela vivenciou todo esse turbilhão de situações, e agora ela está migrando de uma forma ascendente, tipo assim, meteórica, para que ela consiga trazer tudo isso que ela vivenciou para a parte de terapias. Então, quando ela vai vivenciar isso com um cliente, ela consegue experienciar de uma forma, porque ela sabe, ela viveu aquilo. Então, ela consegue passar com maestria aquilo que ela viveu para o óleo. E aí, a condução do processo é maravilhoso. É maravilhoso. Exato. Que bom. Eu gosto demais. Enfim, a gente estava falando, Priscila, de algumas coisas que a pessoa pode fazer uso em casa, né? Aí, por exemplo, eu sei que a laranja trata desses processos de depressão, que ela induz a uma alegria, né? Ela o óleo da serotonina, né? O óleo Os da cítricos. felicidade. Os cítricos. A laranja, grapefruit, tangerina, todos os cítricos em geral auxilia muito e afeta comprovadamente também o nosso humor. Isso aí, dá uma revitalizada que a gente fala, né? Então, no caso, se eu não tenho a possibilidade de consultar agora uma aromaterapeuta, se eu não tenho a possibilidade nesse momento de comprar um óleo essencial, que eu sei que ele está aí em torno de 40, 70, 80 reais um olhinho desse. Eu posso fazer na minha casa, por exemplo, cozinhar uma casca de laranja, umas folhas do pé de laranjeira e trazer esse aroma para dentro da minha casa, ele já vai me dar uma sensação de bem-estar. Ele vai, mas com um grau terapêutico bem menor. Tá? O que tem hoje, assim, apesar que os cítricos é a partir de R$ 37, então eles estão muito acessíveis. Os cítricos são os mais acessíveis porque eles são feitos no Brasil. Então, a pessoa pode procurar que vai encontrar óleos mais acessíveis. E os cítricos também são super seguros, né? Se a pessoa não tem condição de fazer uma consulta com a aromaterapia. Usa via inalatória, inalando. E aí pode pingar na mão e inalar, ou pode pingar no algodãozinho. Se tiver um difusor em casa também ajuda bastante. Mas o grau terapêutico, porque o óleo é complexo a produção, né? Para destilar, para sair aquele concentrado, aquela uma gota que equivale àquela 28 xícaras, é um processo mais complexo. Então, e tem também algumas opções no mercado que são os famosos blends, que tem um chamado Aroma Stick, que é como se fosse... É um inaladorzinho nasal, que nas farmácias vende aqueles de eucalipto, para quem tem problemas respiratórios. Acho que vocês já devem ter visto alguém inalando, né? É pequenininho assim, parece um supositório. Na internet, a gente tem vários blends prontos já para ansiedade. Aí eles são usados para a produção desses blends, os óleos mais seguros também, assim, para um público, falando de um público coletivo. E eles também têm um custo bem acessível, de 35 a 40 reais. Mas tem essa opção aí, acho que você é mais especialista que eu, mas o grau terapêutico não vai ser igual, mas um bem-estar com certeza. Ótimo. É bom a gente dar essas informações porque
Tem gente que tem possibilidade de fazer um tratamento desse tranquilo, financeiramente falando, mas tem gente também que não tem essa possibilidade e que precisa ou que tem esse desejo. Então, algumas coisas que essas pessoas que nesse momento não têm essa possibilidade financeira, possa fazer uso dentro de casa. Eu acho que para esse público também, acho que é interessante, os chás. Os chás são as ervas super acessíveis de encontrar e monetariamente falando, né? A gente tem mulungu, a gente tem camomila, a gente tem uma gama bem conhecida da população em geral de chás que também auxiliam demais nessas questões, né? Do sono, da ansiedade. Acho que também é uma alternativa bem legal. Falando em chá, eu estava lembrando essa semana, eu não sei se vocês conhecem, mas eu cresci nesse universo dos chás e dos banhos. E aí tem uma erva que ela chama... Não, agora me fugiu o nome da erva. Peraí. Ah, meu Deus. Não vou lembrar. É uma folha bem pequenininha. Ela é tida como um entorpecente. Poejo. Ah, sim, poejo. Ela é muito usada para chá para bebês e para fazer os bebês dormirem. Ela tira a dores, a ansiedade e faz o bebê dormir. E aí eu lembro que quando eu era pequena tinha muito poejo em casa, né? E aí há uns 2 anos atrás, estava em plena pandemia. Eu senti o cheiro do poejo, eu queria o poejo. Naquele momento que a gente estava muito mais tenso, sem perspectiva ainda do futuro, não tinha nem vacinação ainda, e eu preocupada com uma mãe idosa, né, com sobrinhos trabalhando dentro de hospital. Parece que eu senti o cheiro daquele poejo, acho que o meu corpo precisava daquele poejo. E aí eu fui numa feira de domingo, uma vez, e eu achei um maço de poejo. Cheguei em casa, fiz o chá, eu dormi, eu acho que umas 12 horas seguidas. Eu acho que eu precisava desse poejo. E olha que interessante, a sua memória olfativa já... Né? Por que o óleo a gente inala? Porque isso aqui é muito poderoso, gente. É muito poderoso. Existem anestesias, existem armas que a gente inala, né? E a gente tem as nossas memórias olfativas. E ela te chamou aí para tomar ação. Sim. Que legal. E conseguiu resgatar uma coisa que estava adormecida. Ou seja, uma coisa que você vivenciou antes, ela não morreu, ela só adormeceu. E aí, por uma experiência olfativa, que é a ideia da aromaterapia, é isso. É você experienciar esse processo. Porque quando você tem a inalação, você tem a experiência daquele momento. O seu cérebro vai trabalhar em cima daquele processo. O seu corpo vai produzir em cima daquilo. Porque é uma somatória do sistema sensorial que vai fazer a ativação. Então, vai lá chegar no seu subcórtex, vai chegar no seu hipotálamo de forma diferente. Como a Priscila falou, é uma explosão. Então, vem aquela sensação sensorial e aí te faz lembrar e isso te acalma. Então, imagine, como eu disse, né, anterior, essa moça que está trabalhando, passando comigo com a depressão, relatos dela, ela conseguiu amenizar e ela estava tomando vários remédios. E ela está desmamando os remédios. Isso não é de um dia para a noite, há um processo. E para você experienciar o chá ou o óleo, é igual. É um processo. Primeiro você vai começar a ter umas quebras e vai entrando em camadas, né? Igual uma cebola, né, Pris? Me corrija se eu estiver errado. E aí você vai presenciando isso de forma diferente, o seu corpo também vai reportando de forma diferente. É importante com acompanhamento, né? Sempre. Que o resultado vem, né? Isso, vem sim. Isso é muito importante.
E é bom a gente sempre enfatizar que as emoções, elas são desencadeadas por pensamentos. E aí, o cultivo desses bons pensamentos, né? Dessas boas memórias. Há uma tendência da gente lembrar do que é doloroso, do que é sofrido, mas se a gente consegue, numa meditação, trocar esse pensamento por um pensamento bonito, por algo bom que aconteceu, trazer a memória do corpo para essa sensação de bem-estar, associa com as medicinas integrativas, aí a gente vai para o sol, né? Engraçado, né? Engraçado não, né? Mas eu fiz um post sobre isso há 2 dias, né? Porque a gente... e rapidamente, eu entrei numa live falando sobre isso, aquilo me tocou demais, porque eu estava me sentindo sensível, eu estava ali numa baixa vibração, e eu acho que todos, né, por conta de tantos acontecimentos que a gente vê, né, das chuvas e tudo mais, e essa live era sobre isso, ela chamava a nossa atenção para esse sentimento coletivo que a gente está vivendo. E aí ela contava mais ou menos assim, então a gente está acabando de sair de uma festa do carnaval, que é uma festa da carne, né? É uma festa onde comete-se muito excessos e, consequentemente, a gente se afasta da espiritualidade, não com olhar de julgamento, mas no sentido de que estávamos, então, vibrando a alegria da festa, mas a festa da carne. E logo a nossa energia dá uma oscilada. E frente a isso, junto a isso, tantas tragédias que a gente está ouvindo falar, né? Então, ela trazia esse tema dos pensamentos, da gente prestar atenção nessa vibração densa que a gente está passando, né? Não, de novo, não com julgamento, mas sim para a gente despertar e procurar ali. Então, ela citou a meditação, o silêncio, né? O aterramento, o contato com a natureza, água, cristais, aí para quem diversos, assim, acho que cada um que estava ali na live deve ter pego um insight que para ela fazia sentido, os óleos essenciais, por aí vai, os chás, os banhos e tudo mais, porque a gente vibra coletivamente e aí a gente começa a atrair mais e aí isso vai virando uma bola de neve, né? A gente Positiva, né? atrai, na espiritualidade, a gente atrai o que é semelhante, não o que é oposto. Então, se você vibra você está numa vibração de alegria, você vai trazer gente com vibração de alegria. Se você está vibrando na depressão, você vai trazer gente na vibração da depressão. E aí, para você sair disso, muitas vezes você tem que sair desse grupo para que você possa vibrar e de cá você ajudar o outro. Porque se você ficar com a possibilidade de você cair a sua vibração está muito maior, né? Exato. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso, foi muito proveitoso. Eu espero que tenha plantado uma sementinha aí no coração de todos que puderam participar um pouco, ver um pouco. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pela atenção e eu quero que vocês se sintam acolhidos, dispostos a voltar, que vocês possam dar sua colaboração com o seu conhecimento, que possam aparecer mais gente para que vocês possam curar suas feridas, suas dores. E vocês querem fazer suas considerações finais? Bom, fala, Henrique. Primeiras damas. Apesar da surpresa, não estava esperando que ele ia me puxar, mas gratidão também pelo espaço, sempre válido, com certeza. E gratidão a todos que ainda ficaram aqui, né? Porque eu acho que o tempo até se estendeu um pouquinho, a todos que estão aí me ouvindo. E como você falou, né? Se uma sementinha de tudo que foi falado cair num coração hoje, a gente já sai daqui com um dia ganho, né? Então, gratidão.
Bom, eu só tenho a agradecer a participação, ao convite e a todos que permaneceram, entraram e saíram por sua vida, né, agitada. A gente entende e fazendo um ensejo do que a Pri falou, do que você falou, Sena, é isso mesmo. A gente plantando uma sementinha e isso florindo para um outro jardim é maravilhoso. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso lema, e a ideia inicial é que seja difundido. Não importa exatamente como a gente vai fazer, mas a gente está fazendo o nosso melhor com o que a gente tem. E isso vai ser de uma grandeza vetorial enorme, onde a gente pode alcançar mais pessoas, comover mais pessoas e mudar essa vibração, né? Diante do que a mesma Priscila falou, que a gente está numa vibração tão baixinha, a gente conseguir acender isso aí. E se todo mundo pegar essa pequena esperança, essa pequena velinha e conseguir acender a vela do outro e conseguir iluminar o quarto do outro e o outro, daqui a pouco isso aqui está uma maravilha. A gente consegue ter um resultado maravilhoso. Muito grato pela oportunidade mais uma vez. Chegar aí num Hertz de 800. Eu estou vibrando alto. A gente pode usar essa pauta de explicar a frequência de cada hertz. Tem um porquê você está numa frequência baixa e numa frequência alta. E aí, trazer que muitas vezes uma frequência alta para uma pessoa que está baixa não é o caminho. Aí o pessoal fala assim, eu vou chegar na 800. Ela nem está preparada para aqueles 800. É legal a gente trazer essa parte, desmificar também essa questão do som, da batida do funk, da batida dos ancestrais, do motivo da batida do samba, das músicas chicletes, por que elas são chicletes, isso é bacana. Legal. Dentro da medicina chinesa também dá para trabalhar isso, e olha que engraçado você colocar. Pode ser um adendo, hein? Olha o convite, olha o convite. Só precisa dizer sim. Sim, conheço também as ondas Hertz. A gente já conversou sobre as ondas Hertz, né? Então, assim, o trabalho do som, né? Dessa vibração que nos leva a um estágio de alegria. Vamos conversar sobre isso depois. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite. Obrigada a vocês. Gratidão. Iriu.